Ao final desse mini curso, vocês vão aprender como configurar aqui um personagem com ataques, animações de ataque, animações de morte, sistema de colisões aqui de níveis e um pequeno inimigo que vai estar basicamente seguindo a gente aqui pelo nível. E se ele chegar muito perto, ele mata a gente. Porém, se a gente atacar ele antes dele matar a gente mata o nosso inimigo. E aqui, como vocês podem ver, sistemazinho de decoração, sistema de colisão, limite de câmera, etc. Tudo que vocês precisam para começar a desenvolver jogos 2D top-down na Godot. Esse mini curso basicamente está servindo como Kickstarter do meu novo curso do Básico ao Avançado Desenvolvimento de Jogos 2D na Godot. Vou estar deixando o link para ele na descrição caso vocês queiram dar uma conferida. E de antemão peço que deixem um like, se inscrevam e deixem um comentário para ajudar no algoritmo de divulgação, para aumentar a divulgação desse vídeo. Bora lá! Então, pessoal, como vocês podem ter visto, a gente vai fazer uma introdução aqui ao desenvolvimento de jogos 2D top-down na Godot. Basicamente, o pacote de artes que nós vamos estar utilizando vai ser esse aqui, o Mystic Woods, do Game Endeavor. Ele tem até um canal no YouTube de Godot, que caso vocês queiram dar uma conferida, vocês podem olhar aí o canal dele no YouTube. Mas basicamente aqui no pacote dele, vocês vão vir aqui em Download Now, vocês vão clicar aqui. E aqui ele dá uma sugestão de preço, mas ele tem esse pacote aqui, essa parte aqui que é gratuita. Então vocês podem só clicar aqui em No Thanks, Just Take Me to the Downloads. E aqui vocês podem fazer o download desse pacote de artes. É basicamente só clicar aqui em Download que ele vai baixar esse arquivo zipado para vocês. O meu já está baixado e já está aberto aqui. São esses arquivos aqui que vem na pasta. Mas basicamente nós vamos vir agora na nossa Godot. E aqui nós vamos estar criando o projeto. Então, New Project. Eu vou estar salvando em documentos mesmo. Vou estar salvando até com o mesmo nome do Asset Pack, Mystic Woods. Vou estar criando a pasta. E vou estar criando e editando o projeto. Aqui dentro da Godot a gente vai vir para o 2D, já que jogos 2D. E antes de passar todas as artes aqui para dentro da Godot, eu vou abrir qualquer uma delas aqui, tipo a do personagem, a do slime, eu vou arrastar para dentro da Godot. Porque se vocês derem um zoom, vocês podem ver que a arte ela vai vir com esse efeito de borrado aqui. Isso significa que tem um filtro que está sendo aplicado que não deixa a gente ver os pixels pixel a pixel, que é o intuito da pixel art. Então, vocês vão apenas importar alguma das assets, qualquer uma do projeto, contanto que seja uma PNG. Vocês vão dar um clique duplo, vão vir na aba de Import, Preset, e vão marcar o 2D Pixel, e vão reimportar. Agora a gente consegue ver direitinho todos os pixels da imagem. E agora que a gente fez isso, a gente mudou a configuração, porém apenas para essa sprite aqui. Caso a gente importe outra arte, ela vai vir naquele antigo formato de filtro. Então, para deixar esse aspecto de pixel art já aplicado para todas as artes que a gente vai trazer para o projeto, a gente vai clicar novamente em Preset e vai marcar esse botão aqui, ó, Set as Default for Texture. Vamos reimportar de novo. Basicamente, o Set as Default for Texture, ele vai dizer que todas as artes que a gente importar, que sejam do tipo textura, ou seja, sejam imagens, vão vir nesse formato aqui de 2D Pixel. Agora que a gente já fez essa configuração inicial, a gente pode deletar aqui essa nossa slime. Pode deletar aqui também. A gente vai clicar com o botão direito, criar uma pasta de assets. E aqui dentro da pasta de assets, a gente vai arrastar todas essas 4 pastas aqui para dentro da pasta de assets. Como a configuração já foi feita, agora todas as nossas artes aqui elas estão no aspecto de pixel art, então não tem mais problema a gente passar todas as artes aqui para o projeto. Uma última configuração que a gente tem que fazer aqui é o tamanho da janela, porque o nosso personagem ele vai ter um frame desse por vez. Então a janela está N vezes maior que o tamanho do nosso personagem, então a gente tem que dar uma leve diminuída no tamanho da nossa janela. Então eu vou vir em Projeto, Configurações do Projeto, vou buscar pela aba de Janela, Window, e aqui eu vou estar diminuindo de 1024 para
384 por 192, que são múltiplos de 16, já que os tilesets, que servem para construir o cenário, eles geralmente vêm com um tamanho de 16 por 16 pixels. Então, dessa forma aqui, eu estou diminuindo o tamanho da minha janela. Como vocês podem ver agora, a nossa janela está bem menor. Vou estar salvando essa cena aqui só para exemplificar para vocês. Aí se eu rodar aqui, vocês podem ver que a janela ela ficou de um tamanho que a arte ela fica de um tamanho relativo à janela, por exemplo. A arte ela tá em um tamanho legal para o tamanho da resolução, só que a resolução ela está muito baixa. Então, voltando lá nas configurações de projeto, nós precisamos configurar uma janela de testes e especificar um valor tanto para largura como para altura. Então aqui eu costumo passar um valor 4 vezes maior ou 3 vezes maior que o valor da minha resolução. No caso aqui trabalhando com resoluções pequenas, não pode ser um valor muito grande, porque não pode também passar do tamanho da resolução do monitor, senão não vai dar para testar o jogo efetivamente. Então aqui eu estou utilizando 384 multiplicado por 3, 192 multiplicado por 3. Se vocês estiverem num monitor um pouco pequeno, que a resolução de vocês na altura não seja tão grande, por exemplo, o monitor HD, ele é 720 por 1280. Então esse aqui já vai pegar quase toda a tela de vocês. No meu caso aqui, como eu estou no monitor Full HD, então essa resolução ainda vai pegar uma parcela menor da minha tela. Então esses valores aqui vocês podem estar adaptando baseado no tamanho do monitor de vocês. Porém, só de ter feito isso não me ajuda muito. Se eu rodar aqui o projeto de novo, vocês podem ver que agora a janela de testes ela está grande, ela está do tamanho que a gente configurou agora. Porém, as artes elas estão pequenas, então elas não estão escalando baseado no tamanho da nossa janela aqui, no tamanho da nossa resolução. Então é exatamente isso que nós precisamos fazer. Aqui embaixo nós temos esse Stretch Mode. Isso aqui é basicamente para dizer em qual aspecto que o teu jogo está rodando. No caso, o Mode aqui é 2D, já que, enfim, a gente está trabalhando com o jogo 2D. E o aspecto é para saber se ele vai manter o aspecto ou se ele vai apenas ignorar. Em outras palavras, se eu deixar o ignorar, a resolução do meu jogo é essa, a resolução de testes é essa aqui. Ele vai rodar na resolução de testes, porém, ele vai ignorar o aspecto, já que a gente configurou ele para ignorar aqui. Então as artes elas vão ficar nessa resolução, porém a resolução de testes vai ser essa. Então para a gente escalar as nossas artes para a resolução de testes, é só a gente vir aqui em aspecto e marcar o Keep, porque dessa forma ele vai manter o aspecto, então ele vai escalar a resolução de tudo que está nessa resolução aqui para essa resolução aqui. Então agora se a gente rodar, o nosso personagem ele está de um tamanho muito maior, condizendo muito mais à tela, e a gente consegue ver, visualizar e testar o nosso jogo aqui sem problema algum. Agora que nós já fizemos as configurações iniciais, nós vamos configurar o nosso personagem. Então eu vou estar criando uma cena nova e eu vou estar deletando aquela cena antiga, era só uma cena de testes. A gente pode dar um don't save aqui. E aqui basicamente no nosso personagem, o objeto raiz, que é o objeto que serve para a criação de personagens 2D, mais utilizado, é o Kinematic Body. Então a gente vai digitar aqui por Kinematic Body 2D. Vou estar renomeando esse aqui para Player, personagem. E ele vai precisar de alguns filhos. O primeiro filho que ele vai precisar é um sprite. Um sprite que vai conter as artes correspondentes ao personagem. Então aqui em Sprite, nós vamos passar a nossa arte aqui do personagem aqui dentro de textura. E agora nós temos a textura do nosso personagem associada ao seu corpo físico, seu corpo com física. Porém, isso aqui que a gente tem é chamado de Sprite Sheet, que é uma grande sprite contendo todos os frames juntos em uma mesma imagem. Então, a gente tem que configurar frame a frame para fazer as animações correspondentes ao nosso personagem. Então, basicamente, para fazer isso, a gente tem que vir aqui em animação e configurar os frames na horizontal e os frames na vertical, baseados na imagem que a gente tem aqui. Vocês podem ver que vocês podem considerar a horizontal e vertical como linhas e colunas.
Então aqui nós podemos ver que nós temos 6 frames na horizontal. Então aqui a gente pode passar 6. E aqui nós temos 5 frames na vertical. Então aqui nós podemos passar 5. E como vocês podem ver, ele fica apenas com um frame específico, que é exatamente o frame atual, que nesse caso aqui é o frame 0. Se a gente for passando, ele vai chamando os outros frames correspondentes à imagem. Com o Ctrl S, vou estar salvando essa cena. Eu vou estar criando uma nova pasta, que vai ser a pasta de cenas, scenes. E aqui eu vou estar salvando o nosso personagem como player.tscene. Agora que a gente já configurou o nosso sprite sheet com a quantidade de frames na horizontal e na vertical, a gente pode criar o animation player, que vai lidar com as animações do nosso personagem. Então, clicando aqui em personagem, nós vamos estar adicionando um novo objeto à cena, que vai ser um animation player. Animation. E aqui dentro nós vamos criar as animações desse nosso personagem. A primeira animação que nós vamos estar criando vai ser a animação de idle, que é o nosso personagem parado. Então aqui em Sprite, nós vamos vir aqui em Frames. Vamos dar um aqui no frame 0. Vamos passar para 0.1. Vamos modificar para 1 aqui. E vamos clicando até ele finalizar esse primeiro ciclo aqui de Frame Coordinates de x0 até 5. E aqui nós vamos passar um 0.6, porque é uma animação que vai ter 0.6 segundos de duração. E aqui a gente vai marcar o botão de loop, já que é uma animação que vai ficar loopando. Nosso personagem, quando ele estiver na animação de parado, ele sempre vai ficar loopando essa animação de idle aqui. Nós vamos criar agora a animação de correr, run. E é basicamente a mesma lógica. Nós vamos aqui para o primeiro frame, vamos dar um aqui, passar para 0.1, passar para o segundo. E ir colocando todos os frames aqui do nosso personagem da animação de correr. Novamente, 0.6 segundos, marca o botão de loop, Shift D para testar a animação do nosso personagem correndo. A outra animação que nós vamos fazer é a animação de ataque. E aqui é a mesma lógica. Frame 12, passa para cá, aumenta. Pronto. Essa aqui é a animação de ataque do nosso personagem. 0.4 segundos de duração. E aqui eu não preciso marcar o loop, já que é uma animação que não vai estar loopada. Vai ser uma animação que ele vai tocar apenas uma vez, e é quando ele estiver atacando. Por fim, vou colocar uma animação de morte, dead. E a animação de morte nós temos que passar um pouco mais para frente aqui, já que ela está mais no final. Começando no frame 24. Passando para o frame 25 e 26. E aqui nós podemos colocar ponto 3. E essa aqui é a animação de morte, quando o nosso personagem ele for derrotado. E agora que a gente configurou as animações iniciais, nós vamos voltar aqui para Reset, que basicamente ele vai pegar o primeiro frame que foi configurado do nosso Animation Player, que é o frame de idle. E aqui nós vamos adicionar um Collision Shape 2D. Estou renomeando para Collision. Esse aqui basicamente vai ser para detectar a colisão física do nosso personagem, a colisão que ele vai ter com o cenário. Eu vou dizer que vai ter um shape de um retângulo. Vou arrastar aqui para baixo. Por se tratar de um jogo top-down, não necessariamente nós precisamos deixar a colisão do nosso personagem pegando todo o corpo dele. Já que é um jogo top-down, teoricamente a colisão dele fica mais na parte do pé. Mais ou menos essa aqui, a área de colisão. Nós podemos marcar aqui o olhinho para a colisão sumir. E agora que nós já fizemos a configuração inicial aqui da estrutura dele, nós podemos associar um script para ele. Então aqui em personagem, nós vamos clicar aqui no botão de atribuir um script ao objeto. Esse aqui eu vou estar salvando dentro da pasta de scripts, como player.gd. O template eu gosto de deixar vazio. E é basicamente isso. Aqui nós vamos precisar de algumas variáveis. A primeira delas vai ser uma export int var speed, que vai ser a velocidade do nosso personagem. E ele vai precisar de uma variável velocity, que vai ser um vector 2. Um vetor de 2 dimensões. Basicamente o vetor de 2 dimensões é porque o nosso personagem ele vai se mexer baseado em uma posição
que é um vetor de duas dimensões, ou uma matriz, que contém posições em x e em y. Então é basicamente por isso que nós estamos utilizando o vector 2. Variável speed, speed é a velocidade dele, a velocidade na qual ele vai se movimentar. Int é o tipo, então é um número inteiro, 0, 1, 2, 20, 60. E export significa que é uma variável que vai ser modificada diretamente aqui pelo editor. Aqui nós temos a script variables speed. A gente pode configurar um valor inicial de 60, mas se ficar muito alto ou muito baixo, a gente pode vir aqui e modificar o valor depois, que esse valor vai ser o valor que vai ser aplicado à velocidade do nosso personagem aqui no jogo. E aqui nós vamos estar criando a função physicsProcess. Basicamente, a função physicsProcess é a função que vai ser executada a cada frame de execução do nosso jogo. Em outras palavras, o nosso jogo ele roda a 60 frames por segundo. Então ele vai chamar a physicsProcess 60 vezes por segundo. É tipo uma função de update da Unity, ou uma função main de outras linguagens de programação que vai ficar sendo executada o tempo todo. E aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova função. Eu gosto de separar o meu script por funções. E a função que eu vou estar criando vai ser a função de movimentar o personagem. Porém, como vocês podem ver, o método move não foi declarado nessa classe. Então aqui embaixo, nós vamos estar criando a função move. Antes de continuar, eu vou estar comentando o delta com underline aqui, já que nós não vamos estar utilizando o delta. E aqui dentro de move, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar ter um vetor de direção. Então aqui eu vou estar criando var direction vector. Que vai ser um vector 2. E ele vai receber um vetor de duas dimensões, que em x ele vai ter o valor de input.getAction strength UI right menos input.getAction strength UI left. E em y, input.getAction strength UI down menos input.getAction strength UI up. O que é que essa minha direction vector ela está fazendo? Input.getActionStrength ele vai me retornar a força na qual eu estou pressionando essa input. UI right é a seta direita do teclado. UI down é a seta para baixo. UI up é a seta para cima. UI left é a seta para a esquerda, a setinha do teclado. E a força na qual eu estou pressionando basicamente vai me retornar um valor entre 0 e 1. Então, se eu estiver pressionando a tecla da direita, então ele vai me retornar 1 positivo. Se eu estiver pressionando a tecla da esquerda e a tecla da direita, vai ser 1 menos 1, que vai ser 0. Se eu não estiver pressionando nenhuma das duas, vai ser 0 menos 0, que vai ser 0. Então ele não vai andar na horizontal. Agora, se eu estiver pressionando apenas a tecla da esquerda, vai ser 0 menos 1, que vai ser menos 1. Então ele vai andar para a esquerda. Já que x para a esquerda é um valor negativo. X para a direita é um valor positivo. Y para cima é um valor negativo. Y para baixo, positivo. Então é exatamente por isso em Y que a gente chama primeiro o UI down, porque é para baixo que é positivo e para cima que é negativo. E aqui no UI down e UI up é a mesma lógica. Porém, para a posição em Y, posição em X, posição em Y. Então, isso aqui vai me retornar o vetor direção. Se eu vier aqui embaixo e eu printar o direction vector e rodar a cena aqui do nosso personagem com F6, vocês podem ver que ele está retornando 0 quando eu pressionar para a direita. Ele vai para a direita, para a esquerda, ele vai para a esquerda, para baixo, para cima, cima, direita. Ele está indo para cima, direita, baixo, esquerda. Ele está indo para baixo, esquerda, baixo, cima, enfim. Ele vai em todas as 8 direções. Então, dessa forma, nosso personagem ele consegue andar em 8 direções. Porém, aqui nós temos um problema. Quando o nosso personagem está indo para a direita, ele tem que aplicar 1 em x. Quando o nosso personagem vai para cima,
ele tem que aplicar -1 em y. Porém, se ele estiver apertando para cima e para a direita, ele vai andar na diagonal. Então, na diagonal, ele não pode aplicar 1 em y, 1 em x. Porque se ele fizer isso, a velocidade do nosso personagem vai ser mais rápido. Ele vai se movimentar 2 vezes mais rápido nas diagonais do que ele se movimenta caso ele estivesse andando em apenas um eixo. Então, nós temos que normalizar essa velocidade no nosso personagem, para ele ter a mesma velocidade, tanto nas diagonais, como na vertical e na horizontal. Então, basicamente, para normalizar esse direction vector, nós só vamos dar um ponto normalized aqui embaixo. E agora, se a gente printar a nossa direction vector, quando ele anda em duas direções, o valor que ele dá é um valor normalizado. Então, esse valor de 0.707.107 corresponde ao valor caso ele estivesse andando em apenas um eixo, que no caso aqui é 1 ou -1. Mas, agora que a gente já configurou aqui o nosso direction vector, que é a nossa direção, nós podemos dizer que é a nossa velocidade, que vai ser esse nosso vector 2 aqui, ele vai receber direction vector multiplicado por speed. Só de fazer isso, a gente não consegue mexer o nosso personagem. A gente só está modificando o valor de velocidade. Agora, ao invés de printar -1, 1, ele ia printar 1 multiplicado por speed, que no caso aqui é 60. Então, 60, 60, ou então 60 multiplicado por 0.707. Enfim, ele está atribuindo valor à velocidade. E agora que nós já temos um valor para a nossa velocidade, nós podemos chamar um método de Kinematic Body que vai movimentar o nosso personagem. E além de movimentar o nosso personagem, esse método ele serve para detectar colisões. Então, se eu estiver andando para cima com esse método e o meu personagem colidir com a parede, por exemplo, e eu estiver andando para cima e para a direita, ele vai encontrar a colisão com a parede, então ele não vai atravessar o objeto e ele vai ficar se movimentando levemente para a direita, sem ser aplicando toda a sua força, já que ele tem uma força de impulso que está sendo aplicada na direção da parede. E esse método é o Move and Slide. Move and Slide. E aqui o Move and Slide ele pede alguns parâmetros, mas o único parâmetro obrigatório é o primeiro, que é a velocidade linear que vai ser aplicado ao objeto. E a velocidade linear que vai ser aplicado é a nossa própria velocidade aqui, que está contendo o valor de direção multiplicado por velocidade. Então nós vamos passar a velocity aqui. E para evitar que ele dê um warning, nós vamos dizer que velocidade vai receber Move and Slide passando velocidade. E apenas de ter feito isso, se a gente rodar agora a cena do nosso personagem, vocês podem ver que agora ele consegue se movimentar em 8 direções, porque tem uma velocidade sendo aplicada a ele. Então agora que a gente já configurou a movimentação do nosso personagem, nós podemos chamar ou configurar as suas animações, suas respectivas animações. Então, aqui embaixo, depois de chamar a função de movimentação, nós vamos chamar uma função de animate, que vai ser uma função para animar esse nosso personagem. Então aqui embaixo nós vamos estar criando a função animate. E como que nós vamos animar o nosso personagem? É até bem simples. Se a velocidade dele for diferente de zero, de um vector 2.0, significa que ele vai estar se mexendo. Ou seja, ele vai estar correndo. Então aqui nós vamos verificar if velocity for diferente de vector 2.0, que é um vetor de duas dimensões zerado. Então, se a sua velocidade for igual a zero, ou seja, se ele estiver parado, ou se ele não estiver parado, então ele vai aplicar a animação de correr. Então, para chamar a animação de correr, nós precisamos ter acesso ao nosso Animation Player aqui dentro do nosso script. Então, aqui em cima, nós vamos criar um readyvar animation, que vai guardar a referência ao nosso Animation Player. E aqui embaixo nós vamos apenas dar um animation.play e chamar a animação de correr. Se não, caso ele não entre aqui, significa que a velocidade dele está zerada. Então, animation.play idle.
E basicamente só com isso aqui, o nosso personagem ele já roda as animações de correr e a animação de parada. OnReadyVar é uma variável já inicializada. Se eu tentar atribuir um objeto a uma variável normal, ele vai dar um erro. Ele não vai conseguir fazer esse tipo de atribuição. Por quê? O script ele vai ser carregado apenas após todos os objetos estiverem prontos na cena. Então, só depois de ter toda essa estrutura aqui carregada do nosso projeto, que ele vai acessar os scripts respectivos de cada objeto. Em outras palavras, uma variável ela não vai conseguir guardar referência a um objeto antes desse objeto ter sido instanciado. Então, nós damos aqui um readyVar, já que o ready significa pronto. Então, quando esse objeto estiver pronto, guarda referência a ele nessa variável aqui, nesse nome de variável que é o nome que a gente definiu. Então, apenas com isso aqui, como havia dito, nós conseguimos chamar as respectivas animações. Que ele começa na animação de idle e se eu correr, ele chama a animação de correr. Se eu ficar parado de novo, ele volta a chamar a animação de idle. Porém, ele não vira. Ele fica sempre olhando para a direita. Então, para fazer o nosso personagem olhar para a esquerda, nós vamos ter acesso a outra variável aqui, a outro objeto, que no caso é a nossa sprite. Então aqui nós vamos acessar onReadyVar sprite, que vai guardar a referência à nossa sprite. E aqui dentro de animate, ou então antes de chamar a animação, nós vamos chamar uma função que vai ser a verifyPosition. De verificar a posição do nosso personagem. Na verdade é verify direction. Verificar a direção fica mais legível. Verify direction. E para verificar a direção do nosso personagem, nós vamos verificar if velocity.x for maior do que zero. Então, se a velocidade em x for maior do que zero, o nosso personagem ele vai estar olhando para a direita. Então, sprite.flip h vai ser igual a false. Else if, ou seja, se a velocidade em x for menor do que zero, então ele vai estar andando para a esquerda. Então, sprite.flip h vai ser igual a true. Então, flip h é uma propriedade de sprite, que ela fica aqui em offset. Se o flip h for true, ele vai estar invertido. Se o flip h for false, ele vai estar na direção original, que no caso aqui é a direção do sprite hit, é ele originalmente olhando para a direita. Então agora se a gente rodar essa cena, vocês podem ver que quando ele olha para a esquerda, ele vira, quando ele olha para a direita, ele vira e assim por diante. Agora o nosso personagem ele já tem um ciclo contendo tanto as animações como a movimentação e a direção. E vocês podem ter percebido que 60 de speed ficou um valor meio baixo. Então eu vou estar passando o valor de 90 aqui para testar. E 90 ficou um valor bem melhor aqui para esse nosso jogo. Agora que nós já construímos o nosso personagem, inicialmente, nós vamos partir para a parte de construção de cenário. Então aqui em Tile7 nós temos diversos cenários aqui para construir um nível muito interessante aqui para o nosso jogo. Então nós vamos estar criando uma nova cena. O objeto raiz dessa cena aqui vai ser um tilemap. Porque é o tilemap o objeto responsável por construir coisas aqui no nosso projeto. Basicamente nós vamos definir um tamanho de célula. E cada bloquinho desse vai estar correspondendo a um bloco desses aqui que a gente vai estar definindo aqui para o nosso jogo. Então, eu defini um tamanho de célula de 16 por 16 e aqui em Tile7 eu vou estar passando um novo Tile7, vou estar clicando aqui para ele expandir e aqui eu vou estar passando o tile de grass.png e planes.png. Eu vou primeiro no grass, que é mais simples. Com o controle e a roda do mouse eu estou dando um zoom.
E aqui basicamente eu vou estar clicando aqui em New Single Tile. Depois de clicar em New Single Tile, eu vou marcar o Snap aqui, para que ele possa habilitar o grid. Se a gente clicar aqui, vocês podem ver que o grid ele está num tamanho de 32 por 32. Então aqui em Snap Options nós podemos diminuir o grid para 16 por 16 e selecionar novamente apenas a região aqui do nosso bloco de grama. Aqui em Selected Tile nós vamos renomear para Grass e pronto. Só de ter feito isso, a gente agora já tem um tile de grama que a gente pode estar utilizando para pintar aqui o nosso cenário. Voltando aqui em Tile 7, nós vamos passar o Plains. E o Plains ele basicamente vai servir para a gente construir um caminho de terra no nosso cenário. A gente vai ter a base de grama e nós vamos estar utilizando o Plains para construir um caminho de terra. Então aqui nós vamos estar clicando em New Auto Tile, ou seja, novo Auto Tile. Vamos demarcar toda essa região aqui, contendo esses primeiros blocos. Aqui no Auto Tile ele tem uma configuração que é o Bit Mask. Nós vamos marcar o Bit Mask. Vamos vir aqui em Auto Tile Bit Mask Mode e vamos marcar o 3x3 Minimal. E aqui, com o Bit Mask selecionado e com o 3x3 Minimal, nós basicamente precisamos pintar tudo que não é parede nesse nosso tile aqui. Então, basicamente, nós vamos ter que pintar essa parte de terra, que é exatamente onde o nosso personagem ele vai poder andar. Quer dizer, ele vai poder andar em todo canto, né? Mas isso aqui é mais demarcado para onde vai se alocar, onde é que vai ter terra aqui nesse nosso tile. Então, o AutoTile, basicamente, se eu puder explicar aqui de uma forma rápida e breve, o AutoTile é uma configuração que a gente dá para o computador, para o processador da Godot, para ele saber onde que ele vai encaixar determinado bloco. Por exemplo, 3x3 Minimal significa que cada bloquinho desse aqui vai corresponder a um tile adjacente a esse meu tile. Em outras palavras, se eu tiver apenas um bloco e ele não estiver rodeado de nenhum bloco, ele vai encaixar esse tile aqui de baixo, porque esse é um tile isolado. Agora, se eu tiver um tile em cima e um tile embaixo, ele vai encaixar esse tile aqui com esse tile aqui, porque eles têm essa configuração de eu sou o tile do centro, tem um tile acima de mim. Eu sou o tile do centro, tem um tile abaixo de mim. Então ele vai encaixar essas duas imagens. E caso entre esses dois tiles tenha um tile com essa configuração de 3 aqui, então olha, tem um tile acima de mim, tem um tile abaixo de mim e eu sou o tile do centro. Então ele vai encaixar essa configuração aqui. Então, de forma breve, é mais ou menos assim que o Bitmask, que o AutoTile da Godot e de outras game engines funciona. Apenas de fazer isso, nós vamos ter apenas um tile disponível, que eu vou até mudar o ícone para esse aqui. E a partir desse tile aqui, nós vamos poder construir todo o cenário que ele vai interpretar todos esses blocos aqui com apenas um bloco. E aqui eu vou estar renomeando para Plains. Se eu voltar aqui em Tile Map, agora eu vou com o Ctrl, o Shift e o clique esquerdo do mouse, eu vou pintar toda essa zona aqui demarcada. Agora eu vou selecionar o Plains e eu vou começar a pintar aqui. Vocês podem ver que conforme eu vou encaixando aqui, ele vai com apenas um tile montando aqui esse cenáriozinho por causa do Bitmask. Então o Bitmask ele pode se tornar muito útil para agilitar. Então o Bitmask ele pode se tornar muito útil para agilizar e facilitar a criação e desenvolvimento de níveis. Então agora que eu já dei essa breve introdução aos tile maps e a gente já configurou aqui os nossos tiles, a gente vai estar salvando essa cena aqui dentro de cenas como terrain, base, terrain, que é o terreno de base aqui do nosso jogo. E aqui eu vou estar renomeando para base, terrain. Em uma nova cena, o objeto raiz vai ser um objeto 2D. Eu vou estar renomeando essa cena para nível, level.
E eu vou estar salvando como level.tscene. E basicamente a cena de nível, ela vai ser a cena responsável por guardar todas as outras cenas do nosso jogo, como a cena de terreno, a cena do personagem, etc. Então, aqui eu vou estar adicionando um novo Node 2D para deixar mais organizado. Então, aqui dentro de Terrain, vou estar clicando aqui com esse botão para instanciar um objeto. E eu vou estar instanciando o terreno de base. E aqui em Level, eu vou estar instanciando o nosso personagem. Agora eu vou estar arrastando o nosso personagem um pouco mais para cá. E ao invés de rodar com esse botão, eu vou rodar com esse botão aqui, com Play. Porque quando eu rodar com Play, ele vai pedir para eu selecionar uma cena que vai ser a cena principal do nosso jogo. Então, sempre que uma pessoa for testar o nosso jogo, for rodar o nosso jogo, ela vai rodar e o jogo ele vai abrir nessa cena que vai ser a cena principal. E como o nível vai ser a nossa cena principal, a cena onde o nosso jogo vai rodar, é aqui que eu quero que o nosso jogo rode. Então ele está pedindo para eu selecionar uma cena principal e eu vou selecionar a cena atual, que foi a cena que eu acabei de tentar rodar, a cena de nível. Então vou dar um Select Current. E agora, vocês podem ver aqui nosso nívelzinho, já está aqui tudo configurado bonitinho. Mas agora, sempre que eu rodar o nosso projeto aqui, independente da cena que eu estiver, por exemplo, eu posso estar na cena do personagem. Se eu quiser testar o nível, é só apertar o F5 que ele vai abrir a cena principal do nosso projeto. Caso eu queira rodar uma cena auxiliar, ou seja, uma cena única, por exemplo, eu quero rodar apenas a cena do terreno, a cena do player, então eu rodo aqui com o F6, Play Scene, que é a cena atual que eu estou. Ou então, caso eu tenha várias cenas no meu projeto, eu posso clicar aqui no Play Custom Scene e eu posso selecionar a cena que eu quero rodar. Porque não necessariamente todas as cenas vão estar abertas. Porque supondo que tu está trabalhando com um jogo muito grande, ou então tu tem várias cenas, tu não vai deixar todas as cenas abertas aqui em cima. Algumas com certeza estarão fechadas. Então, para facilitar a tu testar a cena que tu quer, tu pode clicar aqui no Ctrl Shift F5 para rodar uma cena customizada. Mas enfim, agora que nós já temos o nosso nível, temos o nosso personagem, o nosso cenário aqui ele está um pouquinho morto, né? Ele está um pouquinho básico. Nós podemos adicionar alguns tiles, alguns blocos aqui de decoração, como cercas, para limitar onde o nosso personagem ele vai poder andar ou não, ou mesmo tiles de decoração para deixar o nosso nível mais interessante. Então nós vamos estar criando agora uma cena nova, que o objeto raiz dessa cena também vai ser um tile map. Aqui nós vamos passar um tile set. E aqui dentro nós vamos passar primeiro esse decoration aqui. E aqui são decorações para grama e decorações para terra. Então nós só precisamos clicar em New Single Tile e marcar cada um desses aqui de forma individual. Por exemplo, Grass 1, Grass 2, Grass 3, Grass 4. 4 tiles de grama. E a mesma coisa aqui para os tiles de terra. Earth 1, Earth 2. Lembrando que o nome não necessariamente vocês precisam estar passando um novo nome aqui para os tiles de vocês. Eu estou passando mais por questões de organização, porque dependendo do projeto que vocês estiverem trabalhando, se vocês tiverem muitos blocos de decoração, isso aqui pode se tornar um pouco cansativo de ter que ficar renomeando, mas pode deixar o projeto de vocês muito mais organizado para que vocês se situem melhor onde que determinados objetos se encontram. Earth 3 e Earth 4. Agora o nosso tile map ele tem todos esses tiles de decoração aqui. Em célula eu vou estar diminuindo o tamanho para 16 por 16, que é o tamanho original dos nossos tiles. Eu vou estar renomeando aqui para Decoration Base Tile.
decoração dos tiles de base, que no caso é esses aqui, é os nossos tiles de base, no caso aqui base terrain, então vou renomear aqui para terrain. E com Ctrl S eu vou estar salvando. E agora que nós já temos os nossos tiles de base de decoração configurados, nós podemos voltar no nosso nível. Aqui em Terrain, nós podemos adicionar o nosso Decoration Base Terrain. E vocês podem se perguntar por que que eu não fiz esses tiles aqui nesse mesmo terreno. Porque cada um desses tiles eles só podem ter um tile por vez. Então, aqui, por exemplo, os tiles de terra, eu consigo encaixar eles aqui. Porém, se eles estivessem no mesmo tile map, se eu tentasse encaixar esse tile de terra aqui, ele basicamente tiraria esse tile. Então ele ficaria com esse buraco aqui. Então é basicamente por isso que eu estou separando os tiles de decoração dos tiles de base. Primeiro porque fica mais organizado, nós estamos separando decoração de terreno. E segundo porque evita bugs visuais que nem o que eu acabei de mostrar para vocês. Então basicamente aqui com esses nossos tiles de grama, nós vamos estar adicionando pequenas decorações aqui ao nosso nível. Pequenas decoraçõezinhas de grama, algumas decorações de terra. Só para deixar o nosso nível um pouquinho mais interessante. E agora nós já temos pequenos environments, pequenos tilezinhos de decoração aqui no nosso nível. E agora para finalizar essa parte de configuração de tile map, a gente vai adicionar as cercas ao nosso jogo aqui. Porque adicionando as cercas a gente pode adicionar uma limitação ao nosso nível. Então o nosso personagem ele pode estar limitado apenas a uma região, que no caso é a região demarcada pelas cercas. Então nós vamos estar criando um novo tile map, uma nova cena, e o objeto raiz vai ser um tile map, que eu vou estar renomeando para fence, que é cerca. Vou estar diminuindo o tamanho da célula para 16 por 16. E aqui em tile set, novo tile set, vamos estar passando as cercas aqui dentro. E aqui as cercas, elas têm um formato parecido com o formato de tile de AutoTile. Então nós vamos estar criando um novo AutoTile, vamos estar selecionando toda a região. Aqui em Bitmask nós vamos estar passando 3 por 3 mínimo. E aqui nós vamos estar definindo a região aqui do nosso Bitmask. Aqui em outras palavras a gente está pintando todas as possíveis configurações de cerca do nosso tile map aqui. Eu vou estar renomeando para fence. E antes de continuar, por se tratar de cerca e por elas serem algo que vai limitar o nosso personagem em alguma cena, em algum nível, nós podemos adicionar colisões a essas nossas cercas aqui. Porque dessa forma o nosso personagem ele não consegue atravessar esses objetos. Então, para adicionar colisão no tile map é bem simples. Aqui nós temos a aba de colisão. Nós precisamos selecionar cada uma das regiões, por exemplo, a primeira, marcar a colisão e selecionar. Então agora nós só precisamos fazer isso para cada um desses nossos tiles aqui de cerca, que sempre que a gente colocar uma cerca no nosso cenário, o nosso personagem ele não vai conseguir atravessar esse bloco, por se tratar de um bloco que contém colisão física. E agora que a nossa cerca já está configurada, nós configuramos ela aqui embaixo. Eu vou estar salvando essa cena como fence.tcene. E aqui no nosso nível, nós vamos estar adicionando a nossa cerca aqui, fence. E por se tratar de um AutoTile, assim que a gente coloca, ele já vai encaixando de forma automática
as cercas, já que o nosso AutoTile está configurado de forma correta. E aqui, se a gente rodar agora o nosso nível, vocês podem ver que nós temos as cercas e o nosso personagem ele não consegue atravessar as cercas, já que as cercas elas contêm colisão. Com isso nós já conseguimos montar um nível bem simples aqui para esse nosso protótipo de jogo. Agora que nós já configuramos o nível inicial, eu queria fazer um nível um pouco maior, adicionando alguns objetos aqui ao nosso cenário, como baús, árvores, pedras, placas, etc. Mas, antes de aumentar o nosso nível, vocês percebem que sempre que a gente roda o nosso jogo, a nossa cena que é exibida ao nosso personagem é apenas a mesma. Não tem nenhuma câmera associada ao nosso personagem que vai acompanhar ele e mostrar onde que a gente está atualmente no nível com o nosso personagem. Então, basicamente, aqui na cena do nosso personagem, nós vamos estar atribuindo uma câmera para ele. Vamos estar clicando aqui com mais, câmera 2D. Está renomeando para câmera. E aqui nós vamos estar marcando o botão de current. Dessa forma, vou estar salvando. Se a gente rodar aqui o nosso nível, agora o nosso personagem ele tem uma câmera que vai acompanhando ele no cenário. Porém, essa câmera, como vocês podem ver, assim que a gente anda, a câmera acompanha o nosso personagem. Então isso pode ser um pouco estranho para alguns jogos que vocês vão estar desenvolvendo. Então, para adicionar uma pequena margem a essa câmera, vocês podem marcar essas duas opções aqui, Drag Margin, Horizontal e Vertical. E aqui vocês podem marcar essa Draw Drag Margin. Basicamente, enquanto o nosso personagem ele não chegar nessa margem, ele não vai mexer a câmera. Enquanto ele estiver dentro dessa caixinha aqui, a câmera vai se manter parada. Apenas quando ele chegar em alguma borda, que a câmera ela vai começar a se movimentar. E essa margem vocês podem estar aumentando aqui no Drag Margin, por exemplo, 0.4. Agora nós temos uma área maior de margem ao nosso personagem baseado na câmera. Então agora se a gente rodar, o nosso personagem ele vai ficar parado, a câmera não vai acompanhar ele. Quando ele chegar nessa margem da câmera, a câmera começa a se mexer. E apenas isso já dá um efeito muito mais interessante à câmera do nosso personagem. Então, agora que nós já configuramos a câmera, nós vamos configurar algumas cenas que vão conter alguns objetos do nosso nível aqui. Então, eu vou estar criando uma cena nova. Basicamente, essa cena ela vai ser um Static Body 2D, que vai ser um item físico. Então, aqui eu vou colocar Physic Object, ou objeto com física. Esse objeto com física, obviamente, ele vai precisar de um Collision Shape, que vai ser um objeto responsável por adicionar colisão ao nosso objeto. E ele vai precisar de um sprite que vai conter a sua textura. Então, aqui em sprite, se eu passar aqui um objeto, vocês podem ver que ele está passando todos os nossos objetos. E não é isso que eu quero. Eu quero que cada objeto com física seja responsável por um objeto, como uma cama, uma mesa, uma árvore, uma pedra, etc. Então, como a estrutura de todas as cenas de objetos físicos vai ser a mesma, vai ser essa mesma estrutura aqui, utilizando até da mesma sprite, então o que é que nós vamos fazer? Eu vou estar salvando essa cena de Physic Object dentro da pasta de cenas. E aqui, para tornar mais organizado, eu vou criar uma nova pasta, que vai ser a pasta de Physics Object, de objetos com física. E esse aqui vai ser o template, Physics Object, template. E os novos objetos nós vamos herdar dessa cena aqui, já que basicamente vai ser a mesma cena para todos. Nós só vamos mudar a colisão e o objeto atual. Então, para isso, nós vamos clicar em cena, nova cena herdável, e nós vamos herdar de Physic Object.
Por exemplo, essa nova cena aqui pode ser a cena da placa. Então aqui eu vou estar renomeando para Sign. E aqui em Sprite, para a gente selecionar apenas uma imagem de uma grande sprite, de um atlas, nós podemos vir em região, podemos habilitar a região, podemos vir aqui na aba de Texture Region, com o Ctrl e a roda do mouse a gente dá um zoom, a gente vai para onde a nossa sprite se encontra, e aqui a gente pode marcar o Grid Snap e pode colocar o 16 por 16, que é o tamanho aqui padrão do nosso tile. E agora a gente só precisa selecionar essa região. E pelo fato da region estar como enabled aqui, ele demarcou apenas a região da nossa placa, já que foi a região que a gente selecionou aqui. Então agora que a gente já tem a nossa placa, nós podemos adicionar uma colisão física a ela, que vai ser basicamente um pequeno retângulozinho aqui. Com o Ctrl S a gente vai estar salvando dentro de Physics Object como sign.tscene. E é basicamente, agora a gente só precisa fazer esse mesmo processo que a gente fez para a placa, para todos os outros objetos com física. Então scene, new inherited scene, physics object, sprite, region, enabled, grid snap, 16 por 16. Esse aqui vai ser a pedra. Vou estar renomeando para rock. E aqui em collision, mesmo esqueminha. Retângulo, diminuindo aqui por ser um jogo top-down para pegar a colisão apenas na parte de baixo desse objeto. Com Ctrl S, está salvando como rock.tscene. E para a gente não se estender muito nisso aqui, eu vou estar adicionando apenas uma árvore e uma copa de árvore aqui, porque senão vai demorar muito. Scene, New Inherited Scene, Region, Enabled. (16 por 16). Selecionar a região aqui do objeto. Adicionar a colisão. Aqui a colisão pode ser um pouco... Pode ficar desse tamanho aqui, só que aqui embaixo, já que por ser top-down. Ctrl S para salvar. Salvar como free. E para finalizar, enabled, texture region, 16 por 16. Dead, free, ou árvore morta. Rectangle. Pronto, a gente pode deixar aqui mesmo, já que na verdade a gente pode diminuir pra cá. A colisão, vocês podem sempre voltar no objeto e modificar a região da colisão, caso tenha ficado uma colisão estranha. Ou caso vocês queiram adicionar ou tirar a colisão, vocês sempre podem voltar no objeto e modificar a região da colisão. Estou salvando como dead underline tree e pronto. Agora nós já temos alguns objetos aqui que nós podemos estar utilizando para incrementar o visual aqui do nosso nível. Então, para melhorar aqui o visual do nosso nível, eu vou estar adicionando uma nova camada de visuais aqui de terreno. Por exemplo, ele veio do 0 ao 23. Então, ele pegou 24 pixels. Então, aqui eu vou do 24 até o 47. 47. E aqui eu vou do 12 ao 23. Dessa forma, a gente adiciona, a gente deixa o nosso nível maior, a gente torna o nosso nível maior. Então aqui eu posso tirar alguns tiles de cerca para ele ver que tem uma passagem para cá. E eu posso incrementar o resto aqui do nosso nível com cerca, demarcando que essa
é a região de limite do nível aqui do nosso jogo. Que vou estar adicionando um pequeno pathzinho de terra que o personagem pode estar seguindo. E que a gente define dois caminhos, que são possíveis caminhos que o personagem ele pode estar pegando quando ele começa o jogo aqui. E aqui, como vocês podem ver, o tile de decoração ele ficou em cima. Então a gente volta no tile de decoração e clica com o botão direito para retirar aquele tile de decoração. E aqui a gente pode estar adicionando um caminhozinho aqui. E pode tirar esse novo tile de decoração. E para aproveitar que a gente está nos tiles de decoração, a gente pode adicionar algumas gramas aqui também a essa parte mais inferior aqui do nosso nível. Mesma coisa com a terra aqui. Com Ctrl S eu vou estar salvando. E agora que a gente já incrementou o tamanho do nosso nível, nós podemos adicionar os objetos que a gente acabou de criar, os objetos visuais. Então, eu vou estar adicionando um objeto aqui que vai ser, por exemplo, a árvore, que é o maior. Quando vocês adicionarem um objeto, eu recomendo que vocês movam o objeto utilizando o Move Mode. Porque se vocês mexerem com a seta, vocês acidentalmente podem clicar em algum outro objeto e mexer o outro objeto ao invés de modificar o objeto que vocês estão visando. Então, com o Move Mode, eu vou estar mexendo a minha árvore aqui. Vou estar deixando ela aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Com o Ctrl S eu vou estar salvando e eu vou estar rodando essa cena. Vocês podem ver que o meu personagem, aqui atrás está tudo certo. Ele está passando por detrás da árvore. Porém, aqui na frente, ele está ficando abaixo da árvore. Isso se dá pelo fato de que o Z-index, ou Y-index, da árvore é maior, quer dizer, é menor que o do personagem. Que no caso é maior, né? Porque o personagem está passando atrás. Então, isso aqui é muito esquisito. Para contornar isso aqui, a gente precisaria adicionar mais colisão embaixo na árvore para que o nosso personagem ele passasse apenas por cima da árvore, para tipo, ele não conseguir de forma alguma entrar aqui embaixo. Porém, vocês concordam que isso fica um pouco estranho para alguns objetos, mesmo que eu adicionasse colisão aqui, assim que ele se aproximasse minimamente da árvore, ele iria aparecer embaixo dela. Então, para evitar esse tipo de problema, nós podemos adicionar um objeto aqui que é o YSort, YSort. Esse objeto ele serve para ordenar os objetos baseado na posição Y dele. Por exemplo, se eu mexer o meu personagem aqui, vocês podem ver que ele aparece atrás, ele sempre aparece atrás da árvore. Agora, opa, esqueci de renomear. E aqui, tree. Se eu colocar a nossa árvore aqui dentro e o nosso personagem aqui dentro, vocês podem ver que agora ele aparece na frente. E quando esse pontinho aqui atravessa esse ponto aqui da árvore, ó, ele aparece atrás. Então dessa forma agora o nosso personagem ele aparece na frente. E quando ele vem aqui para trás, ele aparece atrás do objeto. E isso dá um efeito muito mais interessante ao nosso jogo. Deixa um efeito visual muito mais legal aqui a nossa configuração de nível, porque dá um efeito de camada no 2D. Então agora que nós adicionamos uma árvore, com o Ctrl D eu vou estar duplicando esse objeto e eu vou estar arrastando para estar adicionando algumas árvores de decoração aqui no nosso nível. E a mesma coisa que nós fizemos com as árvores, nós podemos fazer com os outros objetos. Nós podemos adicionar uma placa. E a placa a gente pode deixar aqui mais ou menos. A gente pode adicionar uma outra placa aqui embaixo, dizendo o que é que tem para cá. Uma outra placa, opa, adicionei duas sem querer. Uma placa aqui
Eu posso deletar essa terceira aqui. Outra placa aqui dizendo o que é que tem para a direita e assim por diante. Outro objeto que nós podemos adicionar aqui é a árvore morta. Nós podemos adicionar algumas árvores mortas aqui. Caso essa aqui seja uma zona perigosa, onde tem monstros mais difíceis de serem derrotados, ou é uma zona perigosa para o jogador iniciante, nós podemos adicionar algumas árvores mortas para dar esse efeito de que para cá não é uma zona muito segura, não é uma coisa muito. É uma área mais inóspita, onde tem poucas pessoas, onde tem mais monstros, etc. Então nós podemos adicionar aqui árvores mortas para esse lado, para dizer que é uma região mais perigosa. E por fim, nós podemos adicionar algumas pedras, rock. Podemos adicionar algumas pedras aqui ao nosso nível, que são mais objetos de colisão física. Caso vocês estejam fazendo um jogo, por exemplo, um jogo onde o personagem ele quebra pedras para conseguir pedras para fazer itens, tipo um sistemazinho de craft. As pedras são objetos de decoração, não tão de decoração, mas são objetos interagíveis que o personagem ele pode estar destruindo para construir ou para criar itens. E basicamente, com isso aqui, a gente já tem um grande nível aqui para o nosso personagem ele poder explorar. Nós temos as pedras, como vocês podem ver aqui, ele está passando embaixo aqui da pedra, aqui ele está passando em cima, mas aqui ele está passando embaixo. Isso se dá pelo fato de que a pedra, a cerca, são objetos muito pequenos. Então, a partir do momento que ele passa da pedra aqui, ele já aparece embaixo. Então aqui nós podemos modificar a colisão das nossas pedras. Nós podemos deixar a colisão da nossa pedra maior, porque de fato está uma colisão muito pequena. Então nós podemos tentar aumentar a colisão da nossa pedra aqui e tentar testar de novo para ver se agora ele está passando embaixo. E aqui vocês viram que mesmo assim ele ainda está passando embaixo aqui na parte de cima. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui no nosso personagem, é mais fácil modificar no nosso personagem aqui. O offset do nosso personagem está aqui. E a sprite dele está mais aqui para baixo. Nós podemos aumentar a colisão do nosso personagem um pouco. E nós podemos mexer um pouco a sprite dele para cima. E agora o nosso personagem ele não passa mais embaixo, só quando ele está em cima. Mesma coisa aqui para os outros objetos. A placa ele ainda passa embaixo. Então basicamente isso aqui é muito de level design. A gente vai na placa. E define uma área maior de colisão aqui para o nosso objeto. Para a gente se certificar de que o nosso objeto, quando ele estiver embaixo, ele vai realmente ficar embaixo do objeto. Então aqui a gente ainda precisa adicionar alguns 2 dedinhos de colisão aqui embaixo na placa. E agora, atrás ele fica atrás e na frente ele fica à frente. E mesmo tendo adicionado esses limites de cercas ao nosso nível, o nosso cenário aqui, tirando a parte aqui da grama, ele fica cinza, que é a cor padrão da Godot. E isso aqui não é interessante no jogo, porque geralmente tu quer adicionar limites à tua câmera. Para contornar isso, tá fechando aqui essas cenas. Para estar contornando isso, nós podemos vir aqui no nosso tile de base e adicionar algumas camadas aqui para que fique essa parte de grama aqui fora. Porém, isso não necessariamente é muito interessante. Isso pode não ser tão interessante, porque o personagem vai ver que tem uma zona para fora
e ele vai tentar chegar até aquela zona. Ele pode pensar que aquilo ali é uma região que ele pode estar explorando. Então, para evitar dar essa impressão ao jogador, para que ele saiba que apenas essa zona que está demarcada é a zona que ele pode estar interagindo, nós podemos estar definindo limites à câmera do nosso personagem. A zona do nosso personagem da câmera é demarcada por esse roxo, esse rosa aqui. Se a gente mexer, a gente pode ver que independente da região, a câmera ela sempre está indo, porque a câmera ela não tem limites. Então, para adicionar limites na câmera, nós podemos estar modificando aqui essa propriedade limite e estar modificando esses valores. O limite à esquerda eu sei que é zero, porque no nosso nível aqui a gente só constrói a partir do zero. A mesma coisa com o y. A gente só constrói a partir do zero e o y a gente também só constrói a partir do zero para baixo. Zero para cima a gente não constrói nada. Então, de certa forma, o limite da esquerda e o limite do topo é zero. Então, só de ter feito isso, nós já limitamos o nosso personagem a essa região aqui da esquerda e de cima. Porém, ele ainda tem limite infinito para a direita e para baixo. Então, para modificar esse limite para baixo e para a direita, nós basicamente só precisamos passar o valor do nosso grid aqui. Como eu sei e eu defini que o meu grid aqui ele vai de 0 até 192, que é o tamanho em y, e de 192 até 384, que é o dobro, então o limite de baixo vai ser de 192 multiplicado por 2. E o limite à direita vai ser 384 multiplicado por 2, que é exatamente o tamanho da nossa janela aqui multiplicado por 2. Então agora, se eu mexer o nosso personagem aqui, vocês podem ver que ele para aqui na direita e ele para aqui embaixo. E dessa forma nós limitamos a câmera do nosso personagem ao nível que a gente construiu aqui. E agora se eu rodar aqui o nosso projeto, vocês podem ver que a câmera do nosso personagem, sempre que ela chega no limite, ela para. Então o nosso personagem ele nunca atravessa esses limites da câmera. Então, de certa forma, a gente está dizendo, a gente está avisando para o nosso personagem que ele não atravessa esses limites que foram demarcados. E aqui aquela mesma coisinha, aquela mesma lógica, nós precisamos adicionar um pouco de colisão às árvores mortas aqui na parte de baixo. Então vou estar vindo aqui em Dead Tree, Collision, e eu vou estar arrastando a colisão. Não precisa nem aumentar, eu só preciso arrastar ela mais aqui para baixo. E eu vou estar voltando nela porque a colisão ficou ativada. Dead Tree, eu vou estar desabilitando visualmente aqui a colisão. E a mesma coisa para as placas. Só para deixar mais organizado aqui o nosso nível. E nosso personagem também. A gente não precisa ficar vendo a colisão dele aqui. Nem da câmera. E agora que nós já finalmente montamos um grande nível aqui para o nosso jogo. O nosso jogo ele já tem um belo nível aqui com colisões, objetos, etc. Nós podemos adicionar partículas ao nosso jogo. Por exemplo, partículas para quando o nosso personagem ele estiver andando. Então, nós vamos estar criando uma cena nova. O objeto raiz dessa cena vai ser um Animated Sprite. E aqui eu vou colocar Run Particles. Aqui em Frames, eu vou estar passando um novo Sprite Frame. Vou estar renomeando aqui para Idle. Aqui, eu vou estar selecionando a região. Eu sei que são 3 frames na horizontal e um na vertical. Na verdade, são 4. Vou estar dando Select and Clear all frames. Então, dessa forma, a gente meio que adiciona uma animaçãozinha aqui. Eu vou estar renomeando, eu vou estar modificando aqui para 10 frames por segundo. E se eu rodar aqui, é basicamente alguns framezinhos de fumaça que servem para quando o nosso personagem ele estiver correndo, ele spawnar esses framezinhos aqui de fumaça. Com o Ctrl S eu vou estar salvando essa cena. Eu vou estar criando uma nova pasta aqui que vai ser a pasta personagem, player. E aqui eu vou estar colocando run, underline, particles, partículas de correr. Eu vou estar associando um script aqui para esse objeto, que vai ficar dentro de scripts, runParticles.gd.
E aqui eu vou estar criando uma função play, uma função play particles. E basicamente aqui a gente vai só dar um play nessas partículas. Por quê? Se a gente deixar o loop desmarcado aqui, que é o correto, já que vai ser uma animação que só vai rodar uma vez, ele sempre vai ser spawnado nesse frame onde não contém nada. Porque o play já vai estar vindo marcado e ele já vai vir no último frame. Então que nós temos que desmarcar o play e deixar ele no frame 0. Ele tem que vir nesse frame e fazer o play na animação assim que o nosso personagem ele estiver correndo. Então, assim que a gente instanciar esse efeito na cena, adicionar ele na cena, ele vai rodar essa função que vai dar um play nesse efeito. E aqui nós temos o Animation Finished, que nós vamos estar conectando aqui no nosso Run Particles. On Animation Finished. E basicamente aqui é um sinal que vai ser emitido assim que essa partícula, essa animação terminar. Então ele vai entrar na cena, ele vai dar um play. Assim que ele chegar no último frame, ele vai emitir um sinal para a gente, que vai ser esse On Animation Finished aqui, que está demarcado pela setinha verde, que a gente conectou aqui pelo sinal. Então, assim que a animação terminar, nós vamos dar um kill free para deletar esse nosso objeto, para que não fique nada em memória. Então, para instanciar esse nosso efeito, nós vamos vir aqui no nosso personagem e nós vamos vir aqui na animação de Run. E nós temos que instanciar o efeito mais ou menos aqui no pé do nosso personagem. Então, com um cadeadozinho aqui, eu vou estar chamando o efeito Run Particles. E eu vou estar arrastando ele aqui para baixo para saber mais ou menos a posição que ele tem que spawnar. Ele tem que spawnar aqui embaixo, na posição de 16, com um z-index de -1. Porque ele tem que spawnar, na verdade, o z-index de 1 porque está na sombra do personagem. Ele tem que spawnar o efeito mais ou menos nessa posição. Então, na posição 0,16. Então aqui na animação de correr, nós vamos precisar chamar um método para ele instanciar essas partículas sempre que o nosso personagem estiver correndo. Então aqui no nosso personagem, nós vamos criar um método instance particles. E aqui dentro nós vamos instanciar as partículas. As partículas nós vamos salvar aqui em cima. Basicamente aqui nós estamos pré-carregando essa cena das partículas. E aqui embaixo nós vamos estar spawnando a partícula no pé do nosso personagem. Então nós vamos estar dizendo var particle vai receber particles.instance. Particle.play play particles, exatamente. Play particles. E aqui nós precisamos adicionar, nós instanciamos a cena das partículas, mas nós não adicionamos ela ao nosso jogo aqui, a nossa cena. Add child part. E aqui nós estamos adicionando as nossas partículas na cena. Nós estamos indo na raiz, estamos querendo adicionar um filho à raiz, e o filho que nós vamos adicionar são as nossas partículas. Porém, só de fazer isso, as nossas partículas elas vão ser adicionadas, porém elas vão ser adicionadas na posição 00. Então nós temos que modificar a posição global das nossas partículas. Então particle.global position vai ser igual à posição global do nosso personagem mais um pequeno offset, que é essa posição aqui de 0 e 16. Nós vamos passar 0, 16. E agora que nós adicionamos as nossas partículas aqui, nós vamos basicamente deletar. Essa aqui, nós adicionamos essa aqui apenas para saber a posição. E se a gente rodar a cena do nosso nível,
A gente rodou a cena, mas a gente não está chamando essa função aqui, né? A Instance Particles. Então, aqui no nosso Animation Player, nós vamos adicionar as partículas a cada, tipo, 2 frames de animação de correr, tipo 0.2 e 0.4. Ou então 0.1 e 0.4. Então aqui em 0.1, nós vamos adicionar uma track, que vai ser um método. Vai ser um método de personagem. E aqui clicando com o botão direito e inserindo uma chave, ele vai dar uma lista de métodos que nós podemos chamar nas animações. E aqui o que nós queremos chamar é o Instance Particles, que é para instanciar as partículas. Nós vamos estar instanciando as partículas, essa nossa função aqui, sempre que a gente estiver chamando a animação de correr. Então aqui no 0.4, eu vou estar clicando aqui, vou estar dando um duplicate, e ele vai duplicar aqui no 0.4. E agora, sempre que ele chegar no 0.1 e no 0.4, ele vai instanciar as partículas para a gente, as partículas de correr. Se eu rodar aqui a nossa cena, vocês podem ver que sempre que eu andar, agora ele está instanciando essas partículas de correr, dando um efeito mais interessante aqui ao nosso jogo. Então agora que nós já basicamente configuramos quase tudo do nosso personagem, nós podemos criar aqui o nosso inimigo. Em Characters nós temos o nosso slime aqui, que é o nosso inimigo. Então a estrutura do nosso inimigo ela é parecida com a estrutura aqui do nosso personagem. Nós vamos criar uma cena nova. O objeto raiz dessa cena vai ser um Kinematic Body 2D. Esse aqui eu vou estar chamando de Slime. Ele vai precisar de um sprite. Nós vamos passar aqui o slime. Nós vamos configurar os frames dele, pelo que eu estou vendo aqui, são 7 na horizontal por 5 na vertical. E ele vai precisar de um collision shape. Collision. E esse collision aqui nós vamos estar definindo mais ou menos essa região aqui. Com Ctrl S eu vou estar salvando. Salvando aqui dentro de cenas como slime.xcine. E nós vamos precisar agora adicionar um Animation Player. Animation Player, que vai ser um Animation. Criar uma nova animação, que vai ser a animação de Idle. Que são esses primeiros frames aqui. 0.4 segundos, loopado. Essa aqui é a animação de idle. Eu vou colocar 0.8, que ele não fica tão mexendo tão rápido, né? Ele dá esse pequeno tempo aqui de recarga, entre aspas, para ele chamar a animação de novo. E aqui nós vamos precisar de uma animação de andar, walk. A animação de andar, vou começar aqui, que é tipo um pulinho. Ponto 6. Animaçãozinha de andar. E uma animação de morte. 10. Ponto 5. Agora que nós já configuramos a animação, nós vamos configurar o script aqui desse nosso inimigo. Scripts slime.gd. Esse nosso slime aqui, ele vai ter um export int var speed também. E ele vai ter a variável de velocity, que vai ser um vector 2. Além disso, ele vai ter uma variável vida, que eu acho que na verdade para esse tutorial não vai ser necessário. Tá deixando assim mesmo.
E aqui nós vamos ter a função physicsProcess. Novamente nós vamos comentar o delta, já que nós não vamos precisar dele. E uma variável que nós vamos precisar aqui é a playerRef. PlayerRef, que por padrão vai ser nulo. Que vai ser a referência ao nosso personagem. Nós vamos colocar: se a referência ao nosso personagem for diferente de nulo, então executa o código de movimentar o nosso inimigo. E como que nós vamos ter referência? Como que nós vamos guardar referência ao nosso personagem aqui no nosso inimigo? Nós primeiro vamos adicionar um inimigo aqui na nossa cena. Slime. Vamos colocar ele aqui mais ou menos. E se eu rodar aqui o nosso nível, a nossa slime está aqui, ela colide com o nosso personagem. Porém, ela não faz nada, ela não causa dano, não dá dano, nada. Inclusive eu vou até passar ela aqui para cima, para ficar desse jeito aqui, ó. Para ela ficar aparecendo à frente, já que aqui embaixo não. Como que nós vamos fazer para esse slime causar dano ou detectar o nosso personagem? Nós vamos precisar de um objeto chamado área 2D. Área 2D. Esse objeto aqui eu vou estar chamando de Detection Area. E ele vai estar precisando de um Collision Shape. Aqui em Shape eu vou estar passando um círculo. E eu vou estar expandindo esse círculo. Basicamente essa aqui vai ser a área de detecção que o nosso inimigo vai ter do nosso personagem. Se o nosso personagem entrar aqui dentro, o nosso inimigo ele vai ter referência à posição do nosso personagem e vai começar a perseguir o nosso personagem para causar dano nele, ou enfim, seguir ele. Então aqui em Detection Area, eu vou estar conectando o Body Entered on Body Entered e o Body Exited on Body Exited. Então, se o personagem ele sair da área de detecção do nosso inimigo, playerRef vai ser igual a nulo. Se o nosso personagem entrar na zona de detecção do nosso inimigo, playerRef vai ser igual a body. Porém, aqui nós temos um problema. Essa área de detecção vai detectar essa colisão física aqui, que é a colisão física do nosso inimigo. Então a gente pode tirar a colisão física do nosso inimigo para o nosso personagem sempre poder colidir com ele. E dessa forma, o nosso inimigo não vai colidir com o nosso personagem. Ou a gente pode fazer da segunda forma. Porque mesmo tirando a colisão aqui, as pedras e placas elas são objetos com física. Então o nosso slime vai detectar esses objetos como personagem. Então, para evitar isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui no nosso personagem e vamos atribuir ele a um grupo player. E aqui em slime agora nós vamos verificar. If body.isInGroup player, se for do grupo personagem, então é o personagem que entrou no alcance do nosso inimigo. Fazer a mesma coisa aqui para quando ele estiver saindo do corpo do nosso inimigo. Body.isInGroup player, playerRef igual a nulo. E apenas de fazer isso, agora a gente consegue ter referência ao nosso personagem. Aqui dentro eu vou estar printando playerRef.name. E se eu rodar a nossa cena de nível, vocês podem ver que quando meu personagem entrar dentro da área aqui do slime, ele vai estar printando o player. Quando eu sair, ele para de printar. Então, agora que nós já temos referência ao nosso personagem, nós podemos calcular a distância do nosso inimigo até o nosso personagem. Então, distance vai ser um vector 2, vai receber global position do inimigo menos player ref.global position. E agora, se eu printar a distância,
A gente consegue rodar aqui e ver que essa aqui é a distância do personagem para o inimigo. No caso aqui está ao contrário, porque é a distância do personagem menos a distância do inimigo. Porque do jeito que estava o meu inimigo, mesmo o personagem estando à esquerda dele, ele iria para a direita porque estava com um valor positivo. Agora se a gente rodar de novo aqui, a distância é um valor negativo. Tanto em x como em y, já que ele está um pouquinho para baixo do nosso inimigo. E agora que nós temos a distância, nós vamos criar a direção, direction. A direção também vai ser um vector 2, que vai ser distância, ponto, normalized. Vai ser a distância normalizada. E aqui eu vou dizer que velocidade vai ser igual a speed multiplicado por direção. É a mesma lógica que nós estamos fazendo lá no nosso personagem, porém a nossa direção aqui, ao invés de ser a input do nosso teclado, vai ser a distância até o nosso personagem. E aqui eu vou dizer que velocity vai receber move and slide, passando velocity, que é a nossa velocidade linear que nós estamos atribuindo aqui. Se eu rodar agora, vocês podem ver que ele não está andando, provavelmente porque eu não defini um speed para ele. Defini um speed de 60. Agora, se eu entrar no range do meu inimigo aqui, ele começa a se mexer na direção do meu personagem. Ele começa a meio que seguir, entre aspas, o meu personagem aqui no mundo. Quando ele chega muito perto, ele fica dando esse bugzinho aqui, mas a gente já vai tratar isso. E eu vou criar uma variável aqui que vai ser a distance length, que vai ser um float e vai ser distance.length. Vai ser o peso da distância. E aqui eu vou estar printando distance length para a gente ver quanto que é esse valor. Vocês veem que quando ele fica muito próximo, assim, ele fica variando entre 0.44 e 0.55, mais ou menos. E quando ele chega mais ou menos aqui pertinho, fica mais ou menos um valor de 2, 3, 4, 5. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar. If distance length for menor ou igual a 5, mais ou menos, que é o valor da distância que eu estava vendo que ele estava chegando bem pertinho, então ele vai dar um velocity igual a 0. Porque o meu inimigo ele vai estar muito próximo do meu personagem. Se não, ele vai aplicar a velocidade normal. Basicamente eu estou adicionando isso aqui para vector 2.0. Eu estou adicionando isso aqui mais para limitar o meu inimigo. Se ele chegar muito perto, ele não vai ficar indo para um lado e para o outro, dando aquele bug visual que vocês estavam vendo. Ele vai chegar perto, mas ele não vai ficar dando aquele flick. Ele já está perto o suficiente para causar dano, mas ele não fica naquele bugzinho visual. E se eu sair de perto dele, ele volta a seguir o personagem aqui normalmente. E se eu sair do range... Ah, isso aqui é outra coisa interessante. Else. Yes. Se eu sair do alcance do meu personagem, então a minha velocidade ela tem que ser 0 também. Por quê? Se eu sair do alcance e ele estiver aplicando uma velocidade, então essa velocidade vai continuar sendo aplicada, mesmo se o meu personagem sair do alcance do meu inimigo. Agora, se o meu personagem sair do alcance do meu inimigo, como adicionei uma condição, ele vai zerar a velocidade do nosso inimigo. Então agora se eu rodar, se eu chegar perto ele segue, se eu sair, ele para. E com isso nós já podemos configurar as animações aqui do nosso inimigo. Eu vou estar criando a função move. E eu vou estar passando isso aqui tudo para a função move para tornar mais organizado aqui o nosso código. Vou criar aqui a função animate. Vou estar criando ela aqui embaixo. Animate. E aqui é aquele mesmo esqueminha.
if velocity for diferente de vector2.0, animation.play, e aqui nós vamos chamar a animação de walk, que eu chamei de walk. Se não, animation.play, a animação de idle, que é a animação do nosso inimigo parado. E aqui em cima nós vamos guardar referência ao nosso animation player, que vai ter as animações do nosso inimigo. E aqui nós vamos dar um verify direction, para saber a direção do nosso personagem. Então, if velocity.x for maior do que 0, sprite.flip h vai ser falso. Else if velocity.x for menor do que 0, sprite.flip h vai ser igual a true. E aqui nós também vamos guardar referência a sprite do nosso inimigo. Sprite. E com isso nós basicamente configuramos aqui também as animações do nosso inimigo. Agora ele chama respectivas animações quando ele está perseguindo aqui o nosso personagem também. E como que nós vamos fazer para causar dano ao nosso personagem? Basicamente, aqui dentro da função move, se o distance length for menor ou igual a 5, significa que o meu inimigo está muito próximo do meu personagem. Então, basicamente, aqui dentro, a gente pode colocar a lógica de causar dano ao nosso personagem. Então, aqui é basicamente um player ref.kill. Aqui eu estou utilizando um kill por quê? Para exemplificar, para fazer apenas testes, um jogo simples, se o nosso inimigo chegar próximo do nosso personagem, ele vai matar ele. Se o nosso personagem acertar um hit no nosso inimigo, ele vai matar ele e vice-versa. Então, basicamente, isso aqui é para tornar o tutorial mais simples e mais direto ao ponto. Então, como o playerRef guarda referência ao nosso personagem, kill é um método que nós vamos estar chamando lá no nosso player. Então, aqui em player, nós vamos ter aqui um método kill. E, basicamente, aqui dentro, nós vamos chamar a animação de morte. Só que nós temos uma função que já faz isso para a gente. Então, para tornar o nosso código mais organizado, nós vamos colocar aqui canDie vai ser igual a true. E o canDie é um booleano que nós vamos estar criando aqui em cima. canDie. E por padrão ele vai começar com false. E aqui nós estamos configurando ele para true. Então, aqui em animate nós vamos verificar if canDie for igual a true, animation.play dead. Else if, aí sim ele roda a animação de correr. Então, dessa forma, ele está priorizando a animação de morte do que as outras duas animações. E se ele estiver dando um play na animação de morte, então nós vamos configurar as físicas do personagem para false, a set physics process para false. Então, ele vai parar de processar tudo isso. Dessa forma, se o nosso personagem morrer, ele não vai mais poder se movimentar. Então, ele vai rodar a animação de morte. E quando a animação de morte terminar, signals, animation finished, animation finished. E aqui eu vou verificar. If animation name igual a dead, significa que o nosso personagem morreu. Então, get tree .reload current scene. Então aqui nós vamos dar um var reload. Basicamente, o animation player ele tem um sinal para saber quando uma animação termina. Então aqui dentro dessa função eu estou verificando se a animação que terminou foi a animação de morte. Se foi, significa que o nosso personagem morreu. Então nós precisamos reiniciar o nosso jogo. Então getTree.reload current scene vai reiniciar o nosso jogo.
Então agora se eu rodar, vocês podem ver que se eu entrar muito perto e o meu inimigo chegar muito próximo, o meu personagem roda a animação de morte e reinicia o jogo porque o nosso personagem ele morreu. E aqui, para tornar mais visível que isso está acontecendo, eu vou estar aumentando a animação de morte para 1 segundo. E a partir do 0.3 aqui, eu vou modificar a visibilidade do nosso personagem. Eu vou deixar ele invisível, que é para dar a impressão de que ele morreu. Fazendo isso aqui, essa animação aqui. Deixando muito mais interessante a animação de morte. Então agora se meu personagem chegar muito próximo, ele mata o nosso personagem. Se o nosso personagem morrer, ele reinicia a fase. E se eu tomar um hit aqui e morrer, eu não consigo mexer o personagem, já que o meu personagem morreu. Agora que nós fizemos toda essa lógica, nós precisamos apenas criar a lógica de ataque do nosso inimigo. Nós temos a animação, mas até agora nós não configuramos a parte de causar dano, de rodar a animação de ataque, etc. Então, basicamente, o ataque do nosso personagem aqui, ele vai ser uma área 2D, que vai ser a ataque area. E ele vai precisar de um collision shape. Essa colisão, eu posso colocar ela como um retângulo normal, pode ser até essa área aqui, e por padrão vai ser essa área aqui de 20 por 8. Vai ser essa área de ataque. Só que por padrão ela vai começar desabilitada. Então nós vamos vir aqui em Animation, Ataque. No segundo frame aqui, que é o frame de ataque, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos habilitar aqui a colisão, que estava desativada, vai ficar ativada. E aqui ela vai ficar desativada porque enfim ela começa desativada. Ativa. E aqui ela desativa de novo. Então nós vamos ter esse frame aqui que vai ativar, que vai ser o frame exato da colisão de ataque do nosso personagem. E vocês podem perceber que a nossa colisão de ataque, ela está apenas para a direita. Se a gente estiver para a esquerda, a colisão vai continuar para a direita. Então, para isso, nós vamos modificar a posição aqui do nosso transform. Se ele estiver para a direita, vai ser 28. Se ele estiver para a esquerda, vai ser menos 28. Então, aqui, nós vamos guardar referência a esse nosso collision da nossa ataque area. Ready var collision shape 2D ataque area collision. E aqui nós vamos modificar a posição da colisão sempre que a gente estiver verificando a direção do nosso personagem. Collision.position vai receber um vetor 2 28, porque ele está para a direita. E se ele estiver para a esquerda, menos 28. Vou chamar a animação de reset aqui. Pronto, está tudo configurado correto. Vou vir em projeto, vou vir em debug, visible collision shapes e vou rodar. Para a gente conseguir ver essa colisão. E se a gente andar aqui, vocês podem ver que a colisão agora ela está mudando a direção baseado na direção que o nosso personagem está olhando. Ela só não está ativada porque ela vai ativar apenas quando a gente rodar a animação de ataque. E agora que a gente falou em ataque, a gente precisa configurar o ataque do nosso personagem. Então aqui nós vamos criar a função ataque. E aqui nós vamos verificar if input.isAction just pressed UI select, que nesse caso aqui é o espaço do teclado, and can attack, e ele puder atacar, então ele vai atacar. And not can attack, perdão. E aqui nós vamos criar esse booleano can attack. O padrão ele vai começar com false. Então, se eu pressionar a ação de ataque e eu não puder atacar e o can attack for false, então o can attack
vai ser igual a true. Fazendo isso, ele vai entrar aqui uma vez, porém ele não vai poder entrar aqui de novo, porque o CanAttack vai ser true. Então essa condição aqui ela vai ser desrespeitada. Então ele entra aqui para realizar o ataque uma vez, e aqui na função de animar, else if CanAttack igual a true, animation.play, ataque. E aqui depois de rodar a animação de ataque, nós vamos configurar as físicas para false também, porque enquanto ele estiver atacando é interessante que ele fique parado. E aqui embaixo nós vamos verificar else if name igual a ataque. Se a animação que terminou foi a animação de ataque, então nós vamos configurar as físicas para true, para verdadeiro de novo, e vamos setar o CanAttack para false. Dessa forma nós meio que adicionamos um ciclo. Ele está andando, quando ele ataca ele para, quando ele termina de atacar ele pode voltar a andar normalmente e pode chamar outras animações. E agora, como vocês podem ver, se eu chegar muito perto do meu inimigo e atacar, o meu inimigo ele não morre. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque o nosso inimigo ele não tem uma área de tomar hit, ele não tem uma área de colisão. Então, para adicionar uma área de colisão aqui no nosso inimigo, nós vamos adicionar uma nova área 2D, área 2D, que vai ser a Collision Area. Nós vamos precisar adicionar um Collision Shape aqui. Esse Collision vai ser um retângulo e vai ser mais ou menos essa área aqui. Agora a Collision Area, nós vamos conectar o área Entered aqui, porque a área que vai entrar em contato com ela é a área da arma do nosso personagem. Então, aqui vai ser a função Kill. Vai ser a função Kill aqui do nosso inimigo. Então aqui é aquele mesmo esqueminha. Can die vai ser igual a false. E aqui na função de animate, if can die foi igual a true, animation.play, animação de morte, desabilita as físicas do nosso inimigo, porque ele vai estar rodando a animação de morte. E aqui na função kill, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos verificar if area.isInGroup player attack, ou seja, se a área que está entrando em contato com essa collision area for a player attack, então aqui no nosso personagem nós vamos estar adicionando a nossa attack area no grupo player attack. Então, se o grupo que está entrando em contato com essa área for o player attack, eu estou adicionando essa condição aqui, porque senão a própria detection area, que é essa área de detecção, iria entrar em contato com essa outra área aqui e iria matar o nosso inimigo. Então, para evitar isso, nós estamos adicionando essa condição. E se a área que estiver entrando em contato for a área de ataque do nosso inimigo, do nosso personagem no caso, então nós vamos configurar o can die para true. Can die igual a true. E aqui nós vamos fazer aquele mesmo esqueminha de animation finished, on animation finished. E aqui nós vamos verificar if anim_name igual a dead, animação de morte. Então nós vamos dar um kill free, porque o kill free ele vai deletar o nosso objeto. Só de chamar a animação de morte nós não estamos deletando o objeto, ele só vai rodar a animação, porém esses restos de slime vão ficar no chão. Nosso inimigo ainda vai estar aqui, só que ele não vai estar morto. Ele só vai estar no chão. Então, para de fato deletar o nosso objeto da cena, o nosso inimigo, então nós precisamos dar o kill free aqui quando a animação de morte termina. E aqui, para fazer aquele mesmo esqueminha que nós fizemos com o personagem, eu vou mudar a visibilidade do slime aqui, quando ele chegar nesse último frame, para dar um efeito mais interessante à animação de morte aqui do nosso inimigo.
Oxi, aqui eu configurei errado sem querer. Bizarro. Enfim, para dar esse efeito aqui de morte na animação do nosso inimigo. Então agora se eu rodar e se eu atacar aqui o nosso inimigo. Opa. Aqui a gente tem que adicionar um else if, porque senão ele vai conflitar entre essas duas animações. Então, se eu agora rodar a animação de ataque, o nosso inimigo morre. Como vocês podem ver, ele sumiu. E era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse mini curso de introdução a desenvolvimento de jogos 2D na Godot. A partir disso aqui vocês já podem construir níveis muito maiores, adicionar novos inimigos, novas lógicas de combate, etc. E tornar muito mais interessante o processo de criação e desenvolvimento de jogos de vocês.